Amém. Graças a Deus. Amigo, olha, você que está chegando para esse culto agora, Deus abençoe sua vida. Eu estou ministrando aqui para a nossa igreja. E hoje eu quero falar com você que está aqui em casa, os irmãos que estão aqui, a respeito de condições para que você receba o Espírito Santo. Eu tenho já falado aqui disso já há algumas semanas, e eu considero isso de uma importância muito grande. O Senhor Jesus, um pouquinho antes dele subir ao céu, nas últimas palavras dele para os discípulos dele, ele disse que eles precisavam receber o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, lá no versículo de número 6, eu vou ler para vocês aqui, ó, Atos capítulo 1, verso 6, eles vão colocar aqui para mim no monitor, diz assim, Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Verso 7. Jesus respondeu, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins. Essas foram, irmãos, as últimas palavras de Jesus. Se você ler o verso 9, a Bíblia vai dizer assim, ó, e quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu ocultando aos seus olhos. Foram as últimas coisas que Jesus falou antes dele subir ao céu e ser recebido à destra do Pai. Ele disse, vocês vão receber o batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Eu já falei bastante aqui, todo cristão precisa receber, deve buscar. Você não deve pensar assim, eu acho que Deus não quer que eu tenha. Não, todos podem. Eu já mostrei aqui, por exemplo, falando sobre o dom das línguas, que eu falei bastante, que todo cristão pode falar em línguas, que todo cristão precisa, que há muitos benefícios e que todos podem receber. Diga amém. Aí na semana passada, eu comecei a explicar algumas coisas que você precisa fazer, algumas condições se você quer receber o batismo do Espírito Santo. A primeira que eu mostrei para a igreja é que ninguém vai receber o Espírito Santo sem antes ter sido salvo. Condição mesmo condição mesmo assim é essa. Em Atos, no capítulo de número 2, no versículo 37, vou ler aqui rapidinho com vocês, Atos 2, 37, isso aqui eu já mostrei semana passada, é só revisando com vocês, tá bom? Atos, capítulo 2, verso 37. Quem achou, diga glória a Deus. Está escrito assim, ó, vou acompanhar aqui com vocês, ó. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Verso de número 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Então Pedro estava dizendo, se arrependam, sejam batizados em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados. Isso aqui significa o batismo nas águas. Aí ele disse, e vocês vão receber o dom do Espírito. O crente pode receber o Espírito Santo no mesmo dia que ele recebe Jesus, irmão. Pode, pastor? Claro que pode. Se Jesus já está morando dentro de você, porque quando você aceita Jesus, ele passa a viver dentro de você. Diga glória a Deus. Se eu recebi Jesus, se ele é o Senhor da minha vida, por que eu não posso receber o Espírito Santo? É claro que eu posso. Lá em Atos, no capítulo 10, no verso 44, eu já citei aqui para vocês, o nosso irmão Pedro estava pregando na casa de um gentio chamado Cornélio. Cornélio era um homem bom que cria em Deus, mas não conhecia Jesus. E a pessoa pode ser muito boa, irmão. Se ela não conhecer Jesus, ela não vai ser salva. Então, para resumir a história, aconteceram muitas coisas, senão eu vou tomar muito tempo explicando. Pedro, falando com eles ali, com as pessoas daquela casa, a respeito de Jesus, a Bíblia diz que de repente o Espírito Santo caiu sobre eles. Atos 10, 44. Ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Já falei aqui também que o sinal, a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas.
Como é que os judeus que tinham ido com Pedro sabiam que os gentios, os não-judeus, haviam recebido o Espírito Santo? Eles viram e ouviram eles falando em línguas. Agora olha o verso de número 47. Olha o que Pedro fala. Diz assim, E respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito? Aquelas pessoas não eram nem batizadas nas águas, mas já haviam recebido o Espírito, já estavam falando em línguas. Então Pedro diz: como é que eu não vou batizar essas pessoas nas águas, se o próprio Espírito Santo já confirmou a salvação delas? Então, em primeiro lugar, para a pessoa receber o batismo do Espírito Santo, condição, tem que ser salva. O Espírito de Deus não vai descer sobre alguém que não é uma nova criatura. Primeiro Jesus falou sobre a salvação. Depois Jesus falou sobre o batismo do Espírito Santo. Se você for, por exemplo, Marcos 16, no verso 15, Jesus disse assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele fala: quem crer e for batizado será, e quem não crer será com. Então Jesus falou aqui sobre salvação. Quem crer e for batizado será. Aí ele fala no versículo 17: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão. Então primeiro você crê para receber a salvação, diga amém. E depois você fala em línguas. O falar em línguas, que é a evidência do batismo do Espírito Santo, é depois da salvação. Agora, uma pessoa pode ser salva sem receber o batismo nas águas? Eu creio que sim. Até porque o batismo mesmo, ele é o batismo espiritual. A pessoa não é colocada dentro da água, ela é colocada dentro de Cristo, dentro de Jesus. O batismo nas águas simboliza isso. Do lado da cruz de Cristo, havia um criminoso que se arrependeu. Lembra disso? Sim ou não? Lembra? Ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... E Jesus fez ele descer da cruz e batizou ele na água. Não, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Agora, isso não é desculpa. Toda pessoa que crê e que tem condições de receber o batismo nas águas, ela deve se batizar nas águas. É mandamento. Amém? Quantos entenderam até aqui? Diga amém. Então, primeira coisa, a pessoa tem que ser salva. Segunda coisa, a pessoa tem que crer. Aqui mesmo no versículo 17 que tá para nós diz: e estes sinais seguirão aos que em meu nome expulsarão demônios e falarão o quê? Tem pessoas que nunca falaram em novas línguas porque elas têm muita dificuldade de crer. Elas têm muita dúvida. Mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Você precisa crer. Aí eu vou até para um terceiro ponto, irmão. Você tem que vencer o medo. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 11, começando do versículo de número 11. Olha só o que está escrito. Lucas 11, verso 11. Jesus diz assim, Lucas 11, 11. E qual dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Verso 12. Ou também se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião. Agora, o verso 13, eu gostaria que a igreja, se possível, lesse até em voz alta comigo. O 13, lê comigo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito aos que lhe... Então, o Pai Celestial dá o Espírito Santo àqueles que pedem. Ele não vai dar um escorpião. Ele não vai dar uma serpente. Serpente, escorpião, é símbolo de demônio. Eu já contei para vocês que eu era novo convertido e me deram um livro. Eu não vou falar aqui o nome do livro, nem a autora do livro. Mas na época, 20 e tantos anos atrás, quando eu dei a vida para Jesus, esse livro ele era febre. Todo crente queria ler. Eu lembro que tinha muito disso. E a autora... ela enfatizava muito a questão de demônio, batalha espiritual. O livro era sobre esse assunto. E ela dizia assim: olha, tem muitas pessoas por aí que estão orando, pedindo para receber o batismo do Espírito Santo, falar em línguas, e na verdade elas estão recebendo demônio. E aí quem fala em línguas é o demônio. Irmão, aquilo me atrapalhou. Eu fiquei com medo. Eu falei: meu Deus, e se eu começar a falar em línguas e for demônio? Aí depois, irmão, eu lendo isso aqui, acabou minha dúvida. Eu falei: peraí, se eu estou pedindo, o meu pai é bom. O meu pai aqui da terra, irmão,
O meu pai aqui da terra, que é um homem comum, um homem que tem falhas, tem defeitos, como eu tenho e você tem. Meu pai nunca me tratou mal quando eu pedi uma coisa para ele que era, vamos dizer, uma coisa normal do filho pedir. Eu nunca cheguei para o meu pai e falei, pai, estou com fome, eu quero um pão, e meu pai me tratou mal. Com todo defeito, meu pai sempre me deu o melhor que ele podia, isso porque ele é um homem que tem falhas. Agora, se o meu pai, que é mau, ele me dá coisas boas, imagina se o Pai Celestial, que é bom, Deus é bom. Você crê que Deus é bom? Deus não é mau de vez em quando, irmão. De vez em quando Deus acorda com o pé esquerdo, hoje eu estou a fim de castigar o Alex. Deus não é assim. Tiago 1,17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda e Deus não varia, Deus não acorda de mau humor. Hoje eu tô bravo, hoje eu estou a fim de fazer o mal. Não, Deus é bom em todo o tempo. Aí eu vou ao meu Pai que é bom, e eu digo para ele, Pai Celestial, me dá o Espírito Santo. E ao invés de receber o Espírito Santo, eu vou receber um demônio, uma cobra, uma serpente. Faz sentido? Faz sentido? Então, irmão, não tenha medo. Você vai receber aquilo que você pede. Pode saber disso. Mateus 7,7. Pedido, aliás, não vou nem falar, porque aqui em Lucas tem essa passagem, e eu preciso falar. Outra coisa, você tem que, olha, como eu disse, você tem que crer, vencer o medo. E outra coisa, irmão, algumas vezes, ainda nessa passagem, algumas vezes você precisa buscar mais entendimento. Eu disse, algumas pessoas, eu já vi pessoas receberem a Jesus e no mesmo momento receberem o batismo no Espírito Santo e falarem em línguas. Mas eu já vi o caso também de pessoas que levaram anos para receber o batismo no Espírito Santo. E a questão não é que Deus quis dar para uma e não quis dar para outra. O batismo no Espírito Santo já foi dado. Ele não é mais uma promessa. Amém? Ele não é mais uma promessa. Ele já nos foi dado. Antes de eu falar o que eu ia falar, em Atos 19, versículo 1 e versículo 2, que também é uma condição, vamos direto para o versículo 2. Atos 19, verso 2. Disse-lhes, aqui é Paulo falando com alguns crentes lá em Éfeso. Ele diz assim, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito. Olha para mim, o assunto aqui é importante, a passagem é importante, eu já falei para vocês algumas vezes. Paulo fala para eles do batismo na salvação, ora, eles recebem o Espírito Santo e falam em línguas. Mas olha para mim, irmão, antes disso tudo, Paulo chega para eles e pergunta, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Irmão, irmã, Deus nunca vai perguntar se você já recebeu uma coisa que Ele não tenha dado a você. Não faz sentido, irmão, eu perguntar pro meu irmão, pro César, se ele recebeu uma coisa que eu não mandei para ele. Eu falo assim pro César, César, eu vou te dar um bolo de chocolate. Eu fiz uma, o que é isso? Eu fiz uma promessa. Quem está entendendo, diga amém. Aí olha para o pastor, o bolo está pronto lá em casa, em cima da mesa. Eu saio da minha casa e eu vejo o bolo em cima da mesa. Eu sei que eu não peguei o bolo. Eu sei. Amém? Aí eu chego aqui na igreja, eu vejo o César, ele falou, César, e aí, comeu o bolo? Ele vai olhar e vai falar, não pastor, não comi. Eu falo, mas como que você não comeu? Faz sentido a minha pergunta? Não faz, porque eu sei que eu não trouxe o bolo, eu sei que eu não dei para ele. Agora eu faço diferente. Eu pego o bolo, eu trago para a igreja, amém? Eu paro ali na porta da igreja com o meu carro ali, trazendo o bolo, e eu dou para o Gabriel. Eu falo, Gabriel, por favor, entregue esse bolo de chocolate pro César. Aí depois eu pergunto para o César, e aí César, já comeu o bolo? Se ele falar ainda não, eu vou ficar desconfiado de quem? Do Gabriel. Gabriel, você comeu o bolo do César, Gabriel. Da minha parte, olha para o pastor, da minha parte eu sei que eu já dei. O Senhor Jesus já nos deu o Espírito Santo. Às vezes o problema é que alguém no meio do caminho está atrapalhando. Tem pastor que às vezes não tem fé para ensinar a orar pelas pessoas para receber o Espírito Santo.
Às vezes o crente não está se dedicando a buscar como deveria, mas a bênção já foi dada. O Espírito Santo já foi dado. Senão Paulo não ia perguntar, e aí, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles iam falar, não, mas não é para todo mundo. Não, mas Deus ainda não deu, não. Já tinha dado e todos podem receber. Diga glória a Deus. Agora, volta no que eu estava falando. Algumas pessoas, o problema delas é que elas não tiveram fé para receber o Espírito Santo no momento da conversão. E depois elas não se dedicaram a buscar a Deus por isso. Irmão, tem pessoas que elas, me perdoa o que eu vou falar, elas são meio frias no que diz respeito à oração, a buscar a Deus, a se envolver com Deus. No final da mensagem eu vou mostrar para você que para ter fogo tem que ter calor. Mas por hora, lembra disso, irmão, você precisa buscar a Deus com mais determinação. Não adianta você vir aqui participar de um culto de 1h30 comigo, aonde eu vou ter 10, 15 minutos aqui de oração, de busca, e aí você ora comigo 10 minutos aqui na igreja, canta um hino, e aí você não recebe. E aí você volta para sua casa e você passa uma semana sem fazer uma oração, sem ler a Bíblia. E aí chegar no outro domingo e achar que vai receber. Você precisa buscar mais a Deus. Tem que ser uma prioridade. Eu vou buscar o Senhor. A Bíblia diz que nós temos que buscar a Deus em todo o tempo, irmão. Quando eu quis receber o batismo do Espírito Santo, aquilo se tornou para mim a prioridade. Eu orava o tempo todo, eu buscava o tempo todo. Aonde eu estava eu queria receber. Eu falava com Deus. Eu tinha uns irmãos que falavam, não, nós vamos fazer oração em tal lugar. Eu ia junto. O pastor falava, vai ter vigília. Eu ia para a vigília porque eu queria e eu recebi. Diga glória a Deus. Se você buscar mais intensamente, você vai receber também. Em Lucas 11, verso 5, olha o que o Senhor vai falar para nós. Lucas 11, verso 5. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite e disser, amigo, empresta-me 3 pães, 16. Pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, não tenho que apresentar-lhe. Olha o que o Senhor vai nos ensinar agora. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar para dá-los, para todos dar. 8, digo-vos, que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo que houver mister, tudo que você quiser, tudo que você precisar. Essa passagem aqui, o contexto dela é sobre o Espírito Santo. É só a gente pular 5 versículos para frente, vai para o 13, é a mesma passagem, 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito. Então olha para mim. A passagem aqui está falando sobre pedir e receber o Espírito. E Jesus está dizendo, eu recebo visita na minha casa. Alguém decidiu chegar na minha casa de noite, é meia-noite. E a pessoa chega, e eu não tenho nada para dar, mas aí eu lembro, não, mas o meu amigo César tem, o César está do lado hoje, né? Eu vou usar ele toda hora de exemplo. Eu vou lá na casa dele, César, acabou de chegar a visita, rapaz, o Jean chegou lá em casa, eu não tenho nada para dar para ele, me empresta 3 pães. Ele vai gritar lá de dentro, desculpa aí, tá tarde, olha a hora. Eu já deitei na cama, meus filhos já estão dormindo, a porta já está trancada, não vou descer não. O que eu faço? Não, mas você tem que me dar. Eu não posso deixar a visita dormir com fome. E eu começo a bater. Eu decido, quer saber? Eu vou estragar a amizade. Mas que eu vou sair daqui com pão, eu vou. Quem está entendendo, diga amém. Chega uma hora que o César vai fazer o quê? Ele vai descer. Eu vou descer porque o Alex está fazendo escândalo lá na porta da minha casa. Ele está gritando, ele está batendo na porta. É melhor eu dar esse negócio, porque senão ele não vai parar de me Irmão, o que eu estou falando pode parecer besteira, mas é exatamente o que Jesus está falando. Ele está dizendo, seja chato, seja importuno, seja insistente, bata na porta que uma hora a porta vai abrir. Se você ler o versículo 9, olha o que está escrito, 9, e eu vos digo a vós, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. 10. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, quem bate, bate na porta do céu, irmão.
as janelas vão se abrir, as portas vão se abrir. E se o que você quer, o Espírito Santo, você vai receber. Mas Jesus está nos ensinando a ser mais insistentes, mais Eu me lembro de um dia, o missionário R.R. Soares, contando de quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo. E ele disse, eu lembro mais ou menos, ele contando que ele estava na casa de uma pessoa da família, e ele se fechou num quarto, ele orou, buscou a Deus, até que ele recebeu. Ele disse que passaram tempos depois, um dia aquelas pessoas, eu não lembro agora se era primo, se era tio, me perdoa, do detalhe eu não lembro. Mas eu lembro que ele disse que as pessoas da família dele, que receberam ele naquele dia, quando ele foi batizado no Espírito Santo, falaram assim para ele: olha, o Romildo, o nome do missionário, para quem não sabe, é Romildo. O R.R. é Romildo Ribeiro Soares, amém? Chegaram para ele e falaram: ô Romildo, aquele dia aqui em casa você estava numa briga com Deus, hein? Por quê? Porque às vezes a pessoa que não é espiritual não entende bem as coisas do Espírito, amém? Ela vai ouvir você lá orando, gritando: Deus, eu quero, eu preciso receber. Ela vai achar que você está o quê? Brigando. Mas uma coisa é certa: eles entenderam a insistência. Irmão, tem hora que você tem que gritar, você tem que ser, sabe, Deus, eu quero, me batiza, me enche. E aí você vai receber. Então nós já vimos algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, você tem que ser salvo. Você tem que crer, não pode ter medo, diga amém. Você tem que entender que o batismo no Espírito Santo já foi dado, é uma bênção que Deus já nos deu, diga glória a Deus. Você precisa, em alguns casos, orar, buscar mais intensamente, diga glória a Deus. Outra coisa que eu queria falar com você, duas coisas ainda. Atos capítulo 2, verso 4. Atos 2, verso 4. Diz assim, capítulo 2, verso 4, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, duas coisas aqui, é uma principal, mas duas coisas, olha para mim. Quem fala em línguas é você. O Espírito Santo, ele concede que você fale. Ele te capacita a falar. Mas quem fala é você. Por que eu preciso explicar isso, irmão? Porque tem pessoas que elas acham que elas vão abrir a boca e que a língua delas vai mexer sozinha. Tem gente que acha que ela tem que, por exemplo assim, sei lá, entrar numa espécie de transe. E, sei lá, às vezes ficar caída lá, arrebatada de sentido, né? E a língua mexendo sozinha. Perdoa, tá, irmão? Por favor, não estou zombando não, tá? Me perdoa, irmão. Eu vou falar uma coisa muito feia aqui, tá? Essa coisa da pessoa ficar sem sentido, da pessoa apagar, isso aí é demônio que faz isso. A pessoa que manifesta demônio, ela não tem domínio dela, porque é o demônio que está no controle. Eu nunca manifestei demônio para saber como é. Mas eu já vi pessoas contando que, elas não tinham domínio delas. Ela está ali na hora. Às vezes ela muito longe. Uma vez eu vi o pastor Jaime falando. O pastor Jaime, para quem não sabe, quando ele chegou na igreja, ele passou por libertação. Ele disse que ele manifestou o demônio 3 vezes. E ele disse que quando o obreiro orou por ele, o demônio manifestou. Ele disse que ele ouvia a voz do obreiro longe, como se ele estivesse num outro lugar. Até que o obreiro expulsou o demônio, ele voltou a si. Mas ele não sabia o que estava acontecendo. O Espírito Santo não faz isso, irmão. Ele é um cavalheiro, diga glória a Deus. Ele não vai pegar o volante. Ele vai te ajudar, ele vai te dirigir. Quem é que fala em línguas? É você. Você vai falar. A diferença é, as palavras que você fala, elas não são da sua mente. O que eu estou falando agora aqui com vocês, são palavras do meu entendimento, da minha mente, da minha capacidade humana. E eu penso no que eu vou falar. Os irmãos estão entendendo? Quando eu falo em línguas, não. Quando eu falo em línguas, eu simplesmente abro a boca e eu falo. Eu não penso, agora eu vou falar A, B. As palavras vão fluindo de dentro de mim, do meu espírito. Diga glória a Deus. Até por isso eu já ensinei vocês aqui, não quero ficar voltando muito, mas é bom explicar. Que falar em línguas é mais fácil do que... Orar em línguas é mais fácil do que orar em português. Porque se eu for orar em português aqui agora, eu vou ter que pensar.
Eu vou orar aqui pelos enfermos, estou dando um exemplo. Eu penso no que eu vou falar. Meu Deus, toca com o teu poder na pessoa que está com dor de coluna, a pessoa que tem problema na sola do pé. Eu tenho que pensar no que eu estou falando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A não ser que eu esteja profetizando, porque daí eu vou falando e as palavras meio que fluem também, porque é o Espírito de Deus que vai me dirigindo e vai me inspirando a falar. Diga glória a Deus. Não falar em línguas não, irmão. Eu falo em línguas lendo a Bíblia. Fala, pastor, fala, porque eu não estou usando a cabeça. Eu estou aqui lendo aqui, prestando atenção no que eu estou lendo, e eu vou abrindo os meus lábios e vou deixando aquelas palavras fluírem. Eu falo em línguas dirigindo. Fala, pastor, falo. Falo. Ontem eu voltei de São Paulo, eu estava muito cansado. Eu fui dormir 1h da manhã, 1h30 da manhã na sexta. Levantei 5h da manhã no sábado para ir para São Paulo. Eu perdi a hora que eu ia de ônibus, eu perdi o horário, não deu para pegar o ônibus, eu fui de carro, então eu fui dirigindo. E fui o caminho todo falando com Deus, adorando a Deus, ouvindo as mensagens do missionário e tal. Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de ouvir louvor e ir adorando junto no louvor. Aí cheguei a assistir os cultos. Terminou as reuniões lá em São Paulo. Eu voltei o caminho todo louvando a Deus, ouvindo os louvores e adorando, falando em Deus, falando com Deus. Quando chegou aqui em Taubaté, eu já estava no limite do sono. Aqui, virando aqui na 9 de julho, aqui, antes de entrar aqui para Granadeira, aqui, irmão, eu parei naquele ponto que tem ali. Eu parei falando em línguas, irmão. E eu dormi, falando em línguas. Daqui a pouco eu acordei assim, dei aquele estalo assim, eu ainda estava falando em línguas. mas não estava acordado. Você vê que realmente não é a sua mente que fala. Amém? Mas quem fala é você. O Espírito Santo te capacita. Romanos 8, 26. Diz assim, ó, lê comigo. Romanos 8, 26. Põe lá para mim, santo. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí o verso 27 diz assim, ó, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Você vê que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede, ele ajuda, mas quem fala é você. Agora, voltando lá para o Atos 2,4, Atos 2,4 diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Irmão, você nunca vai falar se você não começar a falar. Amém? Você tem que tirar essa trava que você tem, irmão. Você tem que entender, a palavra vem. Deus vai colocar ela na sua boca. Fale, amém? Não tenha medo. Pastor, mas o que eu vou falar não faz sentido, mas não faz mesmo. São gemidos inexprimíveis. As palavras que você pronuncia não têm um significado natural. Não tem. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, né? O que fala em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala de... Então não espere que aquela palavra faça sentido. Tem gente que quando ela começa a falar, no primeiro momento, parece que ela está falando só uma sílaba. Quando eu comecei a falar em línguas, irmão, eu lembro que o meu pastor era um homem de muita oração. E às vezes parecia que ele tinha aberto um dicionário de grego, hebraico, sei lá o que. Ele começava a falar palavras ali. E eu, quando eu comecei a falar em línguas, eu falava só uma frase. E era sempre igual. E papapá, era sempre aquilo. E eu falava, meu Deus, o meu pastor fala tanta coisa e eu só falo uma coisa. Por quê? Aí depois eu tive um entendimento, irmão. A criança, quando ela começa a falar, você não espera que ela fale muita coisa. Você espera? Já pensou? O meu bebezinho de 2 meses agora, o Lipe. Eu chego no Lipe, bom dia filho, como é que foi sua noite? O que eu espero que ele vai fazer? Eu espero que ele vai dar risadinha. E é isso que ele faz, amém? Se ele olhar para mim e falar, bom dia pai, tudo bem? Meu sonho essa noite foi agradável. Rapaz, o menino é um prodígio. Amém, irmão? Irmãozinho, irmãzinha, comece a falar. Vai chegar um tempo, irmão, que Deus vai
Deus vai começar a colocar palavras ali, vai ser bênção, diga glória a Deus. Um dia desses atrás eu estava num lugar adorando a Deus, tinha outros irmãos comigo e a minha esposa estava lá. E eu comecei a falar em línguas, de repente eu comecei a falar de um jeito diferente. A minha esposa estava ouvindo, ela disse assim, eu entendi tudo que você falou, Deus deu para ela o dom da interpretação de línguas. Mas eu falei palavras que normalmente eu não falo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vai chegar um tempo que você vai ter variedade, você vai ter muita coisa, você vai cantar na língua dos anjos, diga glória a Deus. Mas comece, amém? E outra coisa, irmãozinho, irmãzinha, não coloquei isso no esboço não, mas é bom falar. Nós vivemos pela fé. Tem gente que ela está sendo atrapalhada pelas emoções, ela está esperando sentir alguma coisa. Você não tem que sentir nada, irmão. Você tem que crer, amém? O coração é enganoso, irmão. Se eu for acreditar no que eu sinto, tem hora que eu vou sentir que eu estou certo, quando na verdade eu estou errado. Tem gente que está por aí, irmão, me perdoa o exemplo que eu vou dar. Tem gente que está por aí na prostituição, na bebedeira, no vício, e a pessoa se sente mal. Ela se sente muito bem. Irmão, tem gente que está se sentindo muito bem indo para o inferno. Confiar no seu sentimento pode ser o pior erro seu. E eu confesso para você que eu já fiz coisa certa. Eu sabia que eu estava certo. E na hora eu não me senti bem não. Já teve vezes de eu subir aqui no altar e pregar um negócio que eu sabia que eu tinha que pregar. E depois alguém chegou para mim e falou, não gostou da pregação, ficou chateado, foi embora, bravo. E eu me senti mal. Eu me senti mal fazendo a coisa certa. Coisa séria, irmão. Já teve dia de eu dar oferta na igreja que eu vou ser sincero para você, na hora que eu dei não fiquei muito feliz não, irmão. Eu saí da igreja assim, meu Deus, isso vai fazer falta. E depois Deus me abençoou tanto. Nem sempre quando você faz a coisa certa você se sente bem, irmão. Se você for confiar no sentimento, você vai estar mal. Viva pela fé. Você tem que saber, não sentir. Você pode até sentir, mas o mais importante não é sentir, é saber que você está fazendo a coisa certa. E a última coisa agora para terminar, agora é um detalhe importante, pessoal. Jesus disse que nós receberemos o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo, ele muitas vezes é relacionado na Bíblia ao fogo. João Batista costumava dizer que Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Diga glória a Deus. E lá em Atos a Bíblia diz que foram vistas línguas de fogo. Então receber o batismo no Espírito Santo é como receber o fogo de Deus em você. Diga glória a Deus. Você sabia que para ter fogo são necessárias 3 coisas, né? Quem sabia disso? Vocês sabiam? Para ter fogo são necessárias 3 coisas. Eu dei essa mensagem há muitos anos lá em Suzano. Eu era pastor de Suzano, preguei isso aqui que eu vou falar para você agora. Se você chegar para um professor de química, e por favor, se tiver um professor de química aqui, alguém formado em química aqui, por favor, não me condene pelos meus termos, tá? Eu não sou bem entendido. Mas eu sei, olha para mim, que para ter fogo é necessário ter combustível, é necessário ter o comburente e é necessário calor. O que é o combustível? Falando do jeito simples, é aquilo que vai queimar. É a gasolina, é a madeira, o óleo. Lá em Mateus 25, quando a Bíblia fala do azeite na lâmpada das virgens, o azeite era o combustível que iria fazer a chama se manter acesa. Diga glória a Deus. O comburente é o componente químico que vai, vamos dizer assim, que vai, eu coloquei aqui para não ficar, que vai intensificar a combustão. Na grande maioria das vezes esse comburente ele é o oxigênio. Tanto é que se uma coisa estiver pegando fogo e você abafar ela, ela apaga. Mais eficaz do que você jogar um balde d'água numa fogueira é você pegar um cobertor e jogar em cima. Você abafou, tirou o oxigênio, o fogo apaga. Jesus nos deu o fôlego de Deus. Só vou ler para você aqui, João, capítulo 20, verso 22. Olha que bonito. João 20, 22, põe para mim. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito, o oxigênio de Deus Jesus já nos deu. Nós temos o próprio Espírito Santo, que é o óleo, que é o azeite. Diga glória a Deus. O combustível nós já temos, diga amém. Nós já temos o comburente, o fôlego de Deus, o oxigênio. Jesus soprou. Receba o Espírito Santo. E esse oxigênio ninguém consegue abafar, irmão.
Se você está tentando abafar, para de abafar ele. Deixa soprar o vento de Deus. Diga bem. Aí precisa ter calor. O que é que causa calor? Faz um favor para o pastor. Faz assim, ó. Todo mundo. Se o irmão do lado não fizer, olha para ele e fala assim: faz, rebelde. Isso. Faça assim com as mãos. Agora junte as mãos. Agora esfregue as mãos. Esfrega aí, crente. Isso. Com força. Com vontade. Vai, evangélico. Isso. Vai, irmão. Enquanto isso, olha para o irmão e fala aleluia. Tem uns irmãos que já estão assim, ó. Vai, irmão, com vontade. Agora, põe a mão no rosto aí, irmão. Esquentou? Olha para o irmão e fala assim: calor é causado pelo atrito, pelo movimento. Diga amém. Como é que você faz fogueira no meio do mato? Você junta lá o matinho lá, os negócios secos lá, os gravetinhos. Você pega uma pedra e você faz o quê? Você bate na outra para causar atrito. Aí vai gerar uma faísca. Diga amém. Tem gente que ela está querendo que o atrito venha de Deus. Deus já deu o que precisava dar. É você que causa. Você tem que se movimentar, irmão. Ninguém recebe o Espírito Santo assim: Jesus, se o Senhor quiser vir, pode vir. Não é, irmão. Você tem que se mexer, você tem que buscar, você tem que pegar a carne, irmão, e botar ela em atrito. Lá em Lucas 22, a Bíblia diz que Jesus foi orar num lugar chamado Getsemane. Como eu gosto dessa palavra, Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. O processo hoje deve ser muito moderno. Mas no tempo da Bíblia, eles pegavam uma azeitona, colocavam numa pedra, pegavam outra pedra grande, botavam em cima e apertavam. O espremer, o apertar a azeitona fazia sair azeite. Era ali que Jesus orava. Era ali que Jesus dizia: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus fazia atrito na carne dele. Era ali que o sono vinha, mas Jesus levantava e falava: não vou deixar o sono me vencer. E o sono venceu os discípulos e ele diz: será que nem 1 hora vocês podem orar comigo? Se você de vez em quando não conseguir ficar 1 hora com Jesus, talvez você não vai receber a unção. Está na hora da gente começar a buscar um pouco. Diga glória a Deus. E nós somos um povo avivado, pessoal. Somos ou não somos? Na hora que você for orar, irmão, ore com vontade. Tenha vergonha não, mas pastor, o irmão do lado vai ver aqui eu gritando. Às vezes vai dar até um incentivo nele. Diga glória a Deus. Você vai começar a dar uns atritos nele aí. Ele de raiva ele vai começar a orar mais alto que você. Você vai, aleluia, ele, glória a Deus, santo, Deus é poderoso. Daqui a pouco, irmão, vai estar um fogo aqui. Diga glória a Deus. Amém, irmão? Diga aleluia. Vamos, em nome de Jesus, buscar esse poder de Deus? Vamos ou não vamos? Só que antes, olha para o pastor. Daqui a pouco, irmão, porque hoje é Santa Ceia. A gente prega assim, dá vontade de já entrar orando, né? Mas primeiro eu quero fazer uma oração com você. Para você, se tem algum pecado na sua vida, irmão, alguma coisa que está atrapalhando na sua comunhão com Deus, para Jesus perdoar você agora. Sentado onde você está, coloca a mão no teu coração. Feche os seus olhos. Para você receber agora o perdão de Deus. Irmão, se você sente que você tem algum pecado na tua vida, o Senhor Jesus não vai levar nem 1 minuto para te perdoar se você se arrepender verdadeiramente. Feche seus olhos agora. Peça perdão por tudo que você tenha feito. Confesse. Feche seus olhos. Diga para Ele: Senhor, eu caí, eu errei. Eu fiz coisas que não devia fazer. Fui a lugares que um filho de Deus não deveria ir, mas estou aqui. Estou pedindo a sua misericórdia, estou pedindo o seu perdão. Perdoa-me. Lava-me, purifica-me agora com o sangue do teu filho Jesus. Aleluia, Senhor. Eu creio na sua misericórdia. Eu creio no seu perdão, meu Pai. Ouça a oração dos teus filhos.
Olha, meu Deus amado, até mesmo para as lágrimas agora. Daquele, Senhor, que caiu e talvez caiu feio. Essa pessoa foi tão longe que o inimigo, o acusador, tem dito a ele, tem dito a ela todos os dias que para ele, para ela não tem mais perdão, que para ele, para ela não tem mais jeito. Mas agora, Senhor, teu sangue nos purifica de todo o pecado. Oh, aleluia. Está escrito que ainda que nós tomássemos as asas da alva e que fôssemos para a extremidade do oceano, mesmo lá, meu Deus, o teu amor nos alcançaria. Alcança os teus filhos agora, com perdão, com graça, com misericórdia, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita para o céu. E se você quer receber o perdão de Deus, fala bem forte, fala assim: Senhor Deus, diga: eu estou aqui e eu te peço, perdoa todo o pecado que eu cometi contra o Senhor. Diga: meu Deus, coisas eu fiz sabendo que eram erradas, que não deveria ter feito. Diga: mas agora estou arrependido e eu peço ao Senhor, diga: me levanta. Diga: meu Pai, não me deixa caído. Diga: em nome de Jesus, me ponha de pé. Diga: me tira da lama. Diga: me limpa com o sangue do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Receba o perdão de Deus agora. Pela fé, irmão, seja lavado, purificado pelo sangue de Jesus. Coma do pão, pode comer, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Tome em suas mãos agora o cálice. Jesus, e nós levantamos agora aos céus esse cálice, que é o símbolo, meu Deus, da eterna aliança com o Senhor, que é, ó Pai, o teu sangue que jorrou naquela cruz, que me lavou, Senhor, dos pecados, meu Deus, mas que o sujou naquele Calvário. Oh, aleluia. Meu irmão, este é o sangue que te separou do inferno. Este é o preço que Ele pagou por mim e por você. Agora é hora de você levantar esse cálice aos céus e começar a dizer: obrigado, Jesus, porque foi por mim. Foi pela minha vida que a tua morte aconteceu. Meu irmão, foi por você, foi por mim. Oh, Jesus, obrigado. E com o cálice em suas mãos, e com temor e com amor, você pode fazer parte agora do corpo e do sangue de Cristo. Tome então o cálice, em nome de Jesus. E quantas são as bênçãos, ó Pai? Quantos são os mistérios, Senhor, que agora nós começamos a atravessar no mundo espiritual. Meu irmão, levante as suas mãos, levante o seu rosto aos céus, pois nessa hora o céu se abre para você, pois você não é apenas uma criatura, você faz parte do corpo. Você é um filho, filho amado, filho esperado. É hora que o filho volta para a casa do Pai. Então
nome sobre todos veio para salvar. Oh, Ele me salvou. Obrigado, Jesus. Te adoramos, te damos glória. Toda a igreja diga glória a Deus. Toda a igreja diga aleluia. Obrigado, Espírito Santo. A ti todo louvor, toda glória para sempre. E a igreja diga amém. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Aleluia.